Meus irmãos, glória a Deus. Antes de pregar, antes da palavra, eu gostaria que você me desse um tempo muito importante para anunciar os nossos livros. E daqui um pouco eu vou te dizer como você pode adquirir os livros, já que nós não estamos fazendo culto presencial. Mas também todo mundo, basicamente, mora próximo à igreja, então você pode vir adquirir. Eu trouxe aqui para os irmãos, nós estamos numa série, eu já trouxe várias vezes, mas os pastores me pediram, eu trouxe aqui para os irmãos o livro O Ladrão da Noite, Contagem Regressiva para o Arrebatamento. Talvez, de todos os livros que eu vou anunciar aqui, esse seja o mais essencial e mais indicado para o momento. Nesse livro eu mostro a você que nós estamos vivendo os momentos que precedem o retorno de Cristo. Eu mostro para você que Jesus retorna, volta no nosso tempo, na nossa geração, e que todas as profecias estão se cumprindo agora. Um outro livro que eu quero indicar a você é o mais recente livro. Olha o título do livro, gente. Transferência de unção. A história do maior avivamento da terra. É o que nós vamos viver daqui a uns dias. Há 2 anos eu venho pregando sobre isso. E eu estou dizendo que a terra está pronta para o maior avivamento que está para vir. Esse avivamento nós vamos viver em alguns meses. Aqui tem uma frase de John Wesley. John Wesley era um pregador, talvez o maior evangelista desde o apóstolo Paulo. E ele reunia multidões nas ruas. Então George Whitefield vem a John Wesley e pergunta: como você consegue reunir as multidões? John Wesley responde: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Você quer ter o seu coração aquecido, ser impactado com uma unção do Espírito Santo sem precedente nesses dias? Eu vou te indicar esse mais recente livro, Transferência de Unção. Eu falei de John Wesley, nós trouxemos aqui da nossa editora o mais recente lançamento de John Wesley, Senhor, Salva-me. Esse livro aqui mostra a grande estratégia de John Wesley para ganhar 50 mil almas para Jesus, 100 mil almas para Jesus. John Wesley ao todo ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus, montada em um cavalo. Andava por dia 50 quilômetros em um cavalo. Pregava na praça para 50 mil, para 100 mil, para 200 mil pessoas. Ele era proibido de pregar nos templos, porque ele era um pregador avivalista, e na época ninguém cria nisso. Então, foi lendo esse livro que Billy Graham deixou de ser reitor de uma faculdade e se tornou o maior evangelista do século. Billy Graham, entendendo as estratégias de ganho de alma de John Wesley, como Deus usou John Wesley, ele recebe isso também na vida dele. Nós não temos muita coisa no Brasil sobre John Wesley, então nós estamos traduzindo uma série de 18 livros de John Wesley para o português. Esse é o primeiro. É ler, gente, e aprender muito, 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 muito. Senhor, Salva-me, de John Wesley. E também, nessa série nossa, esse livro de Charles Haddon Spurgeon, Graça para o Culpado. Esse é um livro para ganhar almas em nossos dias. Mas é o livro que você compra e dá de presente para quem não é crente. É o indicado. Graça para o Culpado. Você quer ganhar almas para Jesus nesses dias? O momento é propenso, viu? Dê esse livro para alguém. Diga para ele ler, as pessoas estão com tempo de ler hoje. Deixa eu te falar um negócio. Cada um livro desse é R$30. Na realidade são 5 livros. O outro não consegui trazer aqui agora para divulgar, mas são 5 livros para você poder adquirir e aprender e conhecer de Deus nesses dias. Cada um desses 5 livros é R$30. Faz um cálculo aí. 30 vezes 5, 150. Se você comprar no site da editora esse livro, você vai pagar R$150 os 5 livros. Mas eu estou fazendo uma promoção, o irmão perguntou para mim esses dias: pastor, por que está tão barato? Irmão, é desespero mesmo. Né? Quase 40 dias sem vender nenhum livro na editora, irmãos. Esses dias eu estava brincando que eu estava quase pegando uma moto para trabalhar no iFood. É a profissão da moda agora. Então assim, nós estamos fazendo uma promoção assim absurda para você poder se deslocar da sua casa e vir à igreja adquirir. Como é que você vai fazer?
A igreja está aberta segunda e terça-feira. Você vem das 14 às 20 horas, vai ter alguém ali, o seu box vai estar pronto para você comprar o kit. Qual é a promoção? Cada livro é 30. Os 5 livros por 80, de 150 por 80 reais. Vai ser bênção para você e vai ser bênção tremenda para mim também, em nome de Jesus. Então saia da sua casa, escolha um desses horários, vai ter gente ali para você vir, passa no cartão, e é 80 reais em 3 vezes no cartão de crédito. Leia, aprenda e receba de Deus. O tempo é muito importante. Então, segunda e terça-feira, das 14 às 20, pode vir aqui e adquirir o seu combo de 80 reais até em 3 vezes no cartão de crédito. Vamos ao momento da palavra. Olá, meus irmãos, segundo dia de conferência. Que alegria, mais um dia se renovando para mim e para você. E nós temos vivido dias maravilhosos. Nós não podemos dizer que esses dias não são bons por causa da pandemia, por causa do confinamento. Nós temos que verificar o cuidado, a monitoração dos anjos em relação à minha e à sua vida. Como é tremendo poder ouvir livramentos, como é bom poder testemunhar a grandeza de Deus nessa hora. E hoje, nesse segundo dia de conferência, nós temos novamente a pessoa do pastor Hernani Santos, pastor na cidade de Curitiba, Paraná. Ele está aqui em nossa igreja, ministrando essa palavra aos nossos corações. E eu quero, com muita alegria, convidar mais uma vez o pastor Hernani para poder pregar essa palavra, um amigo de muitas datas, muita gente o conhece aqui na igreja, sabe já quem é ele. Nós temos um laço de amizade muito bacana, ele, a igreja e nós, por isso ele está sempre voltando aqui. Além de ser um homem de Deus, é um amigo nosso e da igreja. Eu quero passar a palavra para ele dar continuidade a essa palavra tremenda sobre escatologia, sobre esses últimos dias. Pedimos ao Espírito Santo que o conduza mais uma vez em sucesso, em triunfo, a fim de que essa palavra se torne verdadeira para mim e para você nesses últimos dias. Olá, gente querida, meus irmãos amados aqui da Igreja Batista Filadélfia. Volto a repetir o que eu disse nos 2 cultos de domingo, que é uma alegria muito grande poder estar nessa igreja. Pastor Keiso, pastora Laudijane, o pastor Daniel, os demais pastores aqui, tenho um carinho, uma admiração muito grande. Se eu congregasse em Taguatinga, aqui no entorno, essa seria a minha igreja. Vocês estão de parabéns pelos pastores que vocês têm aqui. E hoje, irmãos, é uma raridade ter pastores, a Bíblia diz, lhe darei pastores segundo o meu coração. E vocês podem ter certeza que vocês têm pastores segundo o coração de Deus. Deus abençoe. Obrigado, pastor Keis, pastora Laudijane, pastor Daniel. Pois dessa oferta vai dar uma melhorada, né? Meus irmãos, é muito bom falar sobre o retorno de Cristo. É muito bom mesmo apresentar aos irmãos esse tema. E eu gostaria de trazer um tema que faz parte do escopo, do pano de fundo da escatologia, e é inevitável. Nós falamos nos 2 cultos sobre o arrebatamento. Hoje eu vou falar sobre a tribulação e se a igreja passa ou não pelo período de tribulação. Antes de entrar aqui no ensino, eu gostaria de deixar claro para os irmãos uma coisa. Teologia não é matemática. Teologia não está no campo das exatas, está no campo da interpretação exegética e hermenêutica. Com isso, eu afirmo que qualquer linha teológica, ao findar das contas, pode estar equivocada e errada. Mas é sempre importante você apresentar a sua linha teológica para ter uma base doutrinária e fundamentada. Ou seja, isso aqui não faz parte do plano geral de salvação. Você não precisa entender e crer isso para ser salvo.
essa é uma conferência mais acadêmica e de ensino do que qualquer outra coisa, mas você vai aprender muito com tudo isso. É muito importante. Eu quero que você pegue a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10. Nós começamos o texto mais ou menos assim. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Bom, ontem nós falamos sobre o arrebatamento da igreja em si, nas duas mensagens, e hoje você precisa entender o que vem depois desse arrebatamento. Depois desse arrebatamento vem um período chamado na Bíblia Sagrada por Jesus Cristo em Mateus 24 e 25, de a grande tribulação. O que é basicamente a grande tribulação? A grande tribulação é um período de 7 anos em que a Bíblia Sagrada afirma que a ira de Deus recairá sobre o mundo todo, com um propósito definido: dar fim aos pecados, selar a visão e a profecia e estabelecer o reino de justiça do Senhor Jesus. A tribulação, biblicamente falando, na realidade, ela é a continuação de um conjunto de 7 setes, ou 70 setes, mencionados na Bíblia Sagrada como as 70 semanas de Daniel. O Senhor prometeu, através de uma visão, uma profecia a Daniel, no capítulo 9, que ele iria derramar sobre a face da terra 70 semanas de juízo. Cada semana 7 anos, completando as 70 semanas vezes 7, 490 anos. A semana começou a ser contada em Neemias e parou, não terminou. Ela parou de ser contada na morte de Jesus, na semana de número 69. Quando o Messias foi cortado, de acordo com o livro de Daniel, sugiro que você depois estude, você tem tempo aí na sua casa para estudar Daniel 7, 8, 9, 10, e aprender um pouco sobre isso. Quando o Messias é cortado, a semana de Daniel, de número 69, é suspensa. E por que a semana é suspensa? A semana é suspensa porque, biblicamente falando, as 70 semanas de Daniel vieram para colocar a nação de Israel à prova. Diz o texto: 70 semanas estão determinadas sobre ti, ó nação de Israel, cidade de Jerusalém, com um propósito definido: extirpar o pecado, acabar com o pecado e trazer justiça eterna sobre a face da terra. Então a primeira coisa que nós aprendemos: a última semana de Daniel, a chamada a grande tribulação, é apenas a continuidade das 70 semanas. As 70 semanas foram profetizadas porque Israel deixou de descumprir os mandamentos de Deus. Então, o Senhor disse a Daniel, Daniel afirma: como profetizou o profeta Moisés no monte Gerizim, se não guardássemos os seus mandamentos, todas essas maldições cairiam sobre nós. Então a nação de Israel não guarda os mandamentos, e agora a maldição do monte Gerizim, de Deuteronômio 28, recai sobre eles. Aprendemos então com isso que a tribulação é uma maldição pelo não cumprimento da lei mosaica. Agora, quando termina a morte de Jesus, quando Jesus morre, 40 anos depois da morte de Cristo, no ano 70, um general chamado Tito invade Jerusalém, saqueia a cidade, mata os judeus, destrói o templo, e os judeus esparramam e somem pelo mapa do mundo, e aí acaba a nação de Israel definitivamente. Se a tribulação é enviada para Israel, se a tribulação é feita para Israel, sem Israel no mapa, não tem tribulação. A profecia então é suspensa. Nesse interim, entra um processo. A igreja do Senhor Jesus é inaugurada no Pentecoste. Então veja bem, Israel sai do projeto profético, do plano profético, e a igreja entra no plano profético.
como a tribulação, ou a última semana de Daniel, é a continuação das 70 semanas, e não foram 69 semanas determinadas, mais 70 semanas determinadas, com a igreja na terra, Israel não tem como viver a continuidade dessa tribulação. Para você entender um pouco sobre grande tribulação, a gente tem respondido muitas perguntas hoje em dia sobre isso. Se nós estaríamos na grande tribulação, é evidente que não. Nós estamos num período chamado bíblico de princípio de dores. Todos os maiores teólogos do mundo, todos os grandes e sérios teólogos do mundo defendem que essa situação do coronavírus, ainda ouvi uma frase de John Piper hoje, é o maior sinal de todos os tempos do princípio de dores. Não só pela pandemia, porque tivemos tantas outras, mas pela situação que a pandemia gerou no mundo hoje. Está evidente para todos nós que nós estamos com os dois pés no final do princípio de dores, que é uma pré-grande tribulação. Ou seja, antes da grande tribulação, insere-se o período das dores. Nós já estamos nesse período das dores e essa situação veio desencadear isso. Hoje eu vi uma matéria no Washington Post, de manhã eu amanheço o dia e leio todos os jornais do mundo. E hoje eu vi uma matéria no Washington Post do governador de Nova York dizendo que até o final do ano é necessário um controle digital, não sabem ainda como, para toda a população norte-americana, para cunhos de sanidade, de saúde e segurança. Ou seja, as coisas estão caminhando. Agora entenda o que eu estou dizendo a você. Tribulação. A grande tribulação, a última semana de Daniel, é um período de 7 anos que virá sobre o mundo, chamado pelo Senhor também de o desencadear, o derramar da ira de Deus sobre a face da terra. Por 3 anos e meio haverá paz e prosperidade. E depois por 3 anos e meio, repentina destruição. A terça parte do mundo vai morrer, demônios serão soltos. Por 5 meses a morte será tirada e eles não encontrarão a morte, procurarão, tentarão morrer, até tentarão se matar e não conseguirão. Demônios que estão presos serão soltos. 2 testemunhas irão descer na capital de Israel, em Tel Aviv, pregar por 3 anos e meio. Essas 2 testemunhas morrem, depois ressuscitam. 4 cavaleiros cavalgam diante de toda a terra, trazendo crise financeira, trazendo morte, trazendo pestilência e repentina destruição. Isso tudo é chamado de a grande tribulação. Um homem que a Bíblia chama de o homem da iniquidade, o anticristo, reina sobre o mundo por 7 anos, por 3 anos e meio faz um pacto com Israel, depois rasga esse pacto e ele se torna o grande perseguidor de Israel. Ao final da grande tribulação, 200 milhões de soldados caminham e marcham contra Israel. São soldados de Gog e Magog. Gog é um rei, Magog é a região do rei. Gog é um príncipe de uma região, Magog é a região desse príncipe. Gog e Magog, biblicamente falando e geograficamente falando, são todas as nações ao norte de Israel e além Eufrates. Ali nós temos Turquia, Rússia e China. 200 milhões de soldados invadem Israel ao final da tribulação, culminando então no retorno de Cristo para livrar Israel da extinção. Para você ter esse pequeno pano de fundo da chamada grande tribulação, nós somos de uma linha muito simples, dispensacionalistas e pré-tribulacionistas. Nós cremos que a igreja ela é livre nesse período. E por que nós cremos nisso? Quando eu digo nós, porque evidentemente, meu amigo pastor Casey e eu, já estamos bem alinhados nesse tema e é indivisível que você faça uma conferência de escatologia e não entre nesse tema. Quero deixar claro para você que isso não é o véu que nos separa. Independente do que você crê,
Você não precisa ser pré. Na igreja que eu tenho, tem gente que é pós, tem gente que é prés, tem gente... Isso aqui, irmão, é para cunho de ensino apenas, tá bom? Então, se você crê que a igreja passa, amém. Se você crê que a igreja não passa, amém também. O importante é que você esteja preparado. Agora vamos lá. Eu creio que nós estamos a alguns minutos bíblicos, e eu vou ser um pouco mais honesto com você, algumas décadas, e aí eu estou sendo bem generoso, do arrebatamento da igreja. Essa doutrina que nos indica o retorno iminente de Cristo. A qualquer hora nós iremos ouvir o som da trombeta. A igreja gloriosa do Senhor Jesus será arrebatada. O arrebatamento então é a doutrina que descreve o arrancar da igreja de forma secreta e de súbito, como nós já vimos nos 2 cultos de ontem. Agora, a igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro. A linha pré-tribulacionista crê que existem hoje dois povos na terra. Basicamente, 3 povos na terra: Israel, igreja e gentios. Demais linhas crê que igreja substituiu Israel. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Israel tem as suas promessas, as suas bênçãos, suas alianças, e eles terão que se voltar para o Messias como a gente. Israel ainda é a nação amada, ainda tem o seu dia para guardar, mas nós somos a noiva do Cordeiro e não substituímos Israel no plano profético. Então, para nós cremos que existe hoje no mundo Israel, um povo, igreja, outro povo, e gentios, que a Bíblia chama de mundo, outro povo. Cremos que existem promessas que são somente para Israel, promessas que são somente para a igreja, e promessas que são somente para os ímpios e para o mundo. No entanto, nós cremos como pré-tribulacionistas, e para mim é o que mais faz sentido, e que encontra base na Bíblia, que a linha pré-tribulacionista crê que a igreja será arrebatada antes de 7 anos de tribulação. Por que nós cremos assim? Em primeiro lugar, a igreja não é designada para a ira. Veja esse texto comigo em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 ao 10. Pois mesmo no tocante a nós, proclamamos que repercussão teve ao nosso ingresso no nosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servires o Deus vivo e verdadeiro, e para guardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A preposição aqui da ira vindoura é a palavra grega apo, A-P-O, e significa partir de um lugar para outro. Percebeu? Jesus que nos livra da ira vindoura, ou seja, partir de um lugar para outro. Ele nos tira para outro lugar. Alguns teólogos então vão dizer que essa ira vindoura é a ira final do juízo final. Mas não é, vejamos os motivos. Veja comigo em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 1 ao 9, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos, às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto que estáis prestes a dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Bom, eles dizem que esse texto aqui, de modo nenhum escaparão, é nós. Que nós de modo nenhum iremos escapar da repentina destruição. Mas veja, quem que Paulo diz que não irá escapar da repentina destruição? Vamos ver a continuação do texto. Mas vós, irmãos, não estejais em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porque vós sois da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais,
Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante a Jesus Cristo. Com muito respeito e lisonjas, eu até honro os irmãos que creem um pouco diferente, mas nós não temos nenhuma base bíblica, nenhuma sequer, nenhuma linha que diz que a igreja passa por um período de tribulação. E nós temos muitos textos que afirmam que a noiva do Cordeiro não é destinada para a ira e que o Cordeiro livra a sua noiva da ira. Ah, pastor, mas essa ira aí é a ira de Deus. Será que é mesmo? Vamos ver se essa ira é a ira de Deus e a tribulação não é chamada de ira. Veja em Apocalipse capítulo 6, no versículo 15. No período de tribulação, e aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos. Esse é o relato da grande tribulação. Caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então, a grande tribulação é mencionada aqui em Apocalipse como a ira de Deus, a ira do Cordeiro. A Bíblia também fala do despejar das taças da ira. Quando a Bíblia afirma que nós não somos destinados para a ira, é para essas taças da ira e também para a ira do Cordeiro. Se você observar o contexto em que Paulo menciona que nós somos livres e o Senhor não nos destinou para a ira do Cordeiro, Paulo está dizendo que de forma geral, o mundo não escapará da ira de Deus que recairá. Eles não escaparão. Mas ele diz, mas vós, vocês, igreja, não estáis em trevas. Paulo então usa a metáfora ladrão da noite para mostrar a grande iminência do retorno do Senhor. Ele usa metáforas como não vamos dormir. Aí vamos lembrar da parábola de Jesus, das 10 virgens em que dormiram e cochilaram todas. Vamos acordar, ficar espertos por causa do ladrão da noite. Nesse momento Paulo usa termos fique acordado, porque nós não fomos destinados para a ira. O contexto todo, Paulo está falando da volta secreta, iminente do Senhor. E é secreta porque ele usa termos abrir e fechar de olhos e ladrão da noite. Paulo afirma pela segunda vez que nós não fomos destinados para a ira vindoura. Pelo contrário, pela segunda vez ele diz que seremos livres da ira. Um outro exemplo que nós temos é a igreja de Filadélfia. Ali como exemplo de uma igreja piedosa, que o Senhor irá livrá-la da ira futura. Olha o termo de Apocalipse 3:10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora. Observe o termo. Não é na hora, mas é da hora. Daniel foi livre na cova. Sadraque, Mesaque e Abedênico foram livres na fornalha. Mas nós seremos livres da hora. E veja, não é da tribulação. É do momento dela, é da hora da tribulação. Agora tem algo muito importante aqui nesse texto de Apocalipse 3:10. O Senhor usa a palavra dá, e isso é importante você notar, que a palavra dá aqui é uma preposição de continuidade. E ela tem dois significados. Uma é ek, e k, e a outra é ex, e x. De onde surgiu a nossa palavra portuguesa saída, a palavra inglesa exit, ou a palavra êxodo, saída. Quando o Senhor diz que Ele vai livrar a sua igreja da ek, Ele está dizendo, vou providenciar uma saída, vou providenciar um êxodo, da ek, da hora, vou providenciar uma saída para essa igreja.
A Bíblia também diz que ninguém é provado além do que possa suportar, que justamente na hora da provação o Senhor provê a saída para o seu povo. Tudo indica que aqui o termo sugere uma saída de um lugar para outro, como o termo grego epo, tirar de um lugar e levar para outro lugar. O Senhor literalmente está aqui nos prometendo uma saída. Ele não irá livrar o povo mas da hora exata da tribulação. Em segundo lugar, eu gostaria de mencionar com os irmãos os exemplos para o arrebatamento. Um dos exemplos que nós temos para o arrebatamento, mencionado na Bíblia, lido amplamente nos textos de Lucas, nos 2 cultos de domingo, são os dias de Ló. E os dias de Ló é comparado pelo Senhor Jesus como exemplo da sua vinda. Em Ló, em Gênesis 19, 22, está escrito assim: apressa-te, refugia-te em Zorá, pois nada posso fazer aqui, enquanto não tiver chegado lá. Por isso chamou o lugar Zorá, o nome da cidade, lugar refúgio. Note o que o Senhor disse para Ló: saia, vão para Zorá. Enquanto vocês não tiverem chegado a Zorá, não poderemos fazer nada contra Sodoma e Gomorra. O Senhor diz que Ele nunca, jamais iria despejar juízo sobre Sodoma e Gomorra, enquanto o justo tivesse em Sodoma e Gomorra. Abraão perguntou aos 2 anjos: se tiver 10 justos, 50 justos, tantos justos, o Senhor ainda vai punir a cidade? O Senhor disse: se tiver 10 justos, poupamos a cidade pelos justos. Isso deixa claro que o juízo de Deus ainda não caiu sobre o mundo, porque a noiva do Cordeiro está na terra. Em Isaías 26, versículo 20, um texto que foi muito usado no início desse lockdown pandêmico, temos aqui: entre nos meus aposentos, nos meus quartos, até que passe a ira. Por mais uma vez temos o termo aqui ira, e essa ira é o despejar das taças da ira do Cordeiro. Agora vamos analisar biblicamente falando do que são esses aposentos que o Senhor manda a igreja entrar até que passe o tempo da ira. Veja em João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou para o Pai preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, vós estejais também. Veja bem, o Senhor Jesus usa um termo aqui, morada, e alguns termos bíblicos está aposento. A palavra grega para morada ou aposento aqui é moné, M-O-N-E, moné, e quer dizer cômodos ou quartos. Quando Jesus afirma que na casa de meu Pai há moradas ou aposentos, ele está dizendo, há muitos cômodos ou quartos. Olha que texto poderoso. Agora nós voltamos para o texto de Isaías. O que faz sentido quando Isaías diz, entra nos teus quartos. E Jesus diz, na casa de meu Pai já há quartos, existem muitos quartos. É a palavra grega moné. Quando Isaías diz, vai povo meu, entra nos teus quartos, fecha as portas sobre ti, esconda-te por só um momento até que passe a ira. Esses quartos aonde nós estaremos refugiados durante o período da ira, aonde Isaías diz para nós entrarmos e sossegarmos por um pouco de tempo, é os quartos da casa do Pai, que o Senhor Jesus disse que foi preparar, arrumar os quartos para quando chegássemos. Que coisa gloriosa. Amados, da igreja do Senhor Jesus ao redor da terra, o Senhor Jesus está voltando para colocar um fim a toda essa injustiça. Para nós, como igreja do Senhor, é um grande dia
de avivamento pessoal, que os nossos corações se tornem incendiados, como os 2 discípulos no caminho de Emaús, que disseram, não ardia o nosso coração quando ele falava. A palavra do retorno de Cristo tem que aquecer e arder o seu coração, porque Jesus está voltando, e a resposta para toda injustiça no mundo, corrupção, violência e morte, a resposta de Deus para isso é o retorno de Cristo. Mas também está chegando a hora para o mundo, para aqueles que estão afastados da igreja do Senhor, para aqueles que estão desviados, para aqueles que são escarnecedores, para aqueles que estão vivendo uma vida promíscua de pecado. Está chegando a hora do despejar das taças da ira do Senhor. É momento de dobrarmos, de arrependermos, criar um altar para Deus dentro da nossa casa, orar como nunca, ler a Bíblia como nunca, acompanhar os cultos. É momento de aquecer e não de esfriar. Porque o livro do Apocalipse afirma que dias como esses, os dias como esses que nós estamos vivendo, quem é frio vai ficar mais frio ainda, e quem é quente vai pegar fogo. Torne o injusto a sua injustiça, e o santo se santifique ainda mais. Está chegando a hora de partir. É momento de você dormir na sala, de roupa com a mala na porta, porque o horário do voo é de madrugada. Quantas vezes eu saí de casa 4 da manhã para pegar um voo 5? Então eu ficava na sala, dormia de roupa, eu e meu filho ali, esperando da hora, porque nem adiantava tirar a roupa, dormir. Tinha que sair de casa 3 da manhã, ficava assistindo alguma coisa, então eu cochilava. A Bíblia diz que as noivas prudentes cochilaram, as outras noivas adormeceram. Cochilar é quando você está dormindo, mas pensando em acordar. É quando você está cansado, mas sabe que tem que despertar. É momento de despertar do sono. É momento de ler mais a Bíblia. É momento de orar. É momento de se consagrar. É momento de ouvir mais hinos. É momento de avivamento pessoal. É momento de despertar, porque o Senhor Jesus está vindo para buscar a sua igreja. Em terceiro lugar, a igreja não está na tribulação no livro do Apocalipse. A nossa visão também encontra base bíblica no livro do Apocalipse. A palavra igreja aparece 19 vezes nos 3 primeiros capítulos do Apocalipse. E impressionantemente, a palavra igreja sai do livro do Apocalipse a partir do verso 4 e volta a ser usada só no capítulo 22. Ela aparece 19 vezes antes da tribulação, porque até o capítulo 4 o Apocalipse é histórico. Quando começa a tribulação, você não vê mais a igreja no livro do Apocalipse. Por isso eu afirmo aos irmãos, nós não encontramos um texto, eu digo, um texto sequer, que sugere que a igreja passa, sofre ou enfrenta algum tipo de provação e tribulação ou ira que recai sobre o mundo. Muito pelo contrário, nós temos muitos textos bíblicos que comprovam a proteção do Senhor à sua noiva e à sua igreja. Para você entender o que eu estou dizendo, como é muito importante o que eu estou dizendo, e aqui eu quero concluir, na história, a visão pré-tribulacionista é a única que tem o suporte histórico da igreja. E vejam por quê. De acordo com a igreja, com a Bíblia, a igreja primitiva enxergava o retorno de Cristo com um tom de iminência. E aí nós temos termos como ladrão da noite, cuide para que esse dia não vos apanhe de surpresa, dias de Noé, dias de Ló, termos como seremos arrebatados, mostram que a igreja do Senhor Jesus esperava o retorno de Cristo de forma iminente, a qualquer momento e a qualquer hora. Em segundo lugar, o caráter de Deus. Para mim, de tudo é o mais importante essa parte aqui. O mais importante nisso tudo, irmãos,
é você entender o caráter de Deus. Pois você deixaria a sua noiva sofrer, ser vilipendiada, uma grande tribulação, podendo livrá-la, mas só para testar ela? Não faz sentido um Deus que ama a sua igreja permitir essas coisas com a sua noiva. Em toda a Bíblia nós vemos o caráter de Deus mostrando a sua predisposição ou a sua disposição em livrar o justo. Vejamos, Noé foi salvo da ira de Deus que veio sobre o mundo todo. Ló e sua família foram salvos da ira de Deus que recaiu sobre Sodoma e Gomorra. Raabe e sua família foram protegidos da ira de Deus que recaiu sobre Jericó. 2 de Pedro 2, versículo 4 ao 9, lemos assim: ora, se Deus não poupou aos anjos quanto pecaram, antes, precipitando-os no inferno, entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou, observa o termo, preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Reduzindo em cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas, tendo-as posto como exemplo para os que viveram impiamente. Mas ele livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Olha o resto do texto de Pedro. É porque o Senhor sabe livrar da ira os piedosos sob o castigo, os injustos e o dia do juízo. Observa o termo, o Senhor sabe livrar o seu povo da ira e provações que recaem sobre os ímpios. A tribulação é uma ira de Deus sobre os ímpios. É fato que a igreja terá o seu julgamento. A igreja terá as suas recompensas e punições. Mas Deus não julga a sua igreja junto com o ímpio. Você não corrige o seu filho junto com o filho dos outros. O pai educado corrige o seu filho em casa e não humilha na frente. Uma conclusão importante que tenho sobre tudo isso. Dentro de pouco tempo, e vai por mim, pouco tempo, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Irmãos, todos os sinais precedentes para a vinda do anticristo está aí. Só falta a gente saber quem é o cara. Mas já tem indícios. Estão falando de constituição global, estão falando de controle global, moeda única, tudo está aí. Todos os sinais para o levantar de 10 nações, profetizado por Daniel no capítulo 7. 10 reinos se levantam, no meio desses reinos um chifre pequeno que é o anticristo. Todos os sinais estão também aí. Pense comigo o seguinte, se nós estamos perto do retorno de Cristo, da segunda vinda de Cristo, que ele vem no Monte das Oliveiras, ele pisa os pés no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras é fendido em 2 partes e no meio um grande vale, como diz Zacarias, capítulo 14, versículo 5, Apocalipse, capítulo 19, versículo 1, Apocalipse 19, no versículo 11. Se nós estamos perto da vinda literal de Jesus, como Apocalipse 1, capítulo 7, Apocalipse, no capítulo 13, se nós estamos perto de tudo isso, imagine você, o arrebatamento é 7 anos antes de tudo isso. E mais do que isso, não há sinais precedentes ao arrebatamento. O arrebatamento é o mover da terra para o céu. A volta de Jesus é o mover do céu para a terra. Todos os sinais precedentes ao arrebatamento são na terra. Geológico, geográfico, geopolítico. Tudo é aqui, são sinais naturais, cataclismos e etc.
Todos os sinais precedentes ao retorno de Cristo são no céu. O arrebatamento é o mover da terra para o céu, a vinda do Senhor é o mover do céu para a terra. Se nós estamos perto do retorno de Cristo, quanto mais estamos do arrebatamento. Deixe-me te dizer uma coisa muito importante. Imagine que aqui atrás, nesse telão, tem uma planilha de Excel com 1.700 quadradinhos. Essas planilhas que a gente usa em casa. Uma planilha de Excel com 1.700 quadradinhos. 1.800, desculpa. Porque nós temos na Bíblia 1.800 profecias sobre o retorno de Cristo, o final dos tempos. Dentre elas está o nascimento do Messias, a morte do Messias, a ressurreição do Messias, etc. Pensa comigo. Desses 1.800 quadradinhos, com 1.800 profecias sobre o final dos tempos, só tem 7 que ainda não se cumpriram. Dos 1.800 quadradinhos, cada profecia que já se cumpriu está riscada de X. Tem 7 quadradinhos que ainda não estão riscados. Ou seja, para tudo acabar, meus irmãos, faltam só 7 profecias. Eu vou dizer de novo. Para tudo acabar, faltam 7 quadradinhos. Eu vou falar para você agora em ordem de acontecimento, essas 7 profecias para finalizar, selar a Bíblia, tudo acabar. Próxima profecia, arrebatamento, grande tribulação, volta de Jesus, Armagedon, milênio, juízo final, Nova Jerusalém. Perceberam? Para tudo acabar, nós temos só essas 7 profecias de 1.800 profecias. Arrebatamento, grande tribulação, Armagedon, milênio, juízo final e Nova Jerusalém. Agora, paz, meus irmãos. Quando você olha nesse quadradinho, nesses 7 quadradinhos, tudo está riscado de vermelho ali, 1.800 quadradinhos. Tem 7, essas 7 profecias. Pense o seguinte, quando você bate o olho nessas 7 profecias, tem uma ali, que é a próxima na fila. Sabe o que eu estou dizendo para os irmãos? Que o arrebatamento é o próximo evento no calendário de Deus. O arrebatamento ele vai vir depois de um caos geopolítico, com crise econômica, isso é bíblico. Ele vai vir depois que uma perseguição terrível intensifica na igreja do Senhor Jesus na terra, sinais na terra. E ele vai vir também depois de uma última e poderosa colheita de avivamento. Bom, meus irmãos, vocês estão ouvindo os rumores, som de chuva. Esse avivamento, olhe bem para mim, vou falar isso no culto de amanhã, você tem que ficar atento. Esse avivamento será a próxima coisa que vai acontecer com a igreja. A igreja vai viver o maior avivamento da história nos próximos meses. Está começando. Nem John Wesley viu esse avivamento, nem Evan Roberts, ninguém. Desde o Pentecoste, nunca vimos tamanha colheita como vamos ver nos próximos meses. Será o maior avivamento de todos, mas todo avivamento traz depois perseguição. Isso é histórico. Mas eu estou pronto para ver, irmãos, eu falo, parece que meu coração vai sair para fora, parece que pega fogo. A igreja vai viver a maior colheita de todas nos próximos meses. E esse avivamento será tão poderoso que toda a igreja estará clamando: Maranata, Maranata, Maranata. E vamos ouvir o soar da trombeta. A mensagem do arrebatamento é uma mensagem gloriosa, de esperança. Eu tenho certeza que você em casa agora está com o seu coração em chamas, como os 2 discípulos no caminho de Emaús. Isso está aquecendo o seu coração, porque você sabe que está chegando o dia de ver a face do nosso amado. Nós vamos vê-lo, toda dor, todo sofrimento, toda depressão, toda angústia, valeu a pena tudo. Você foi batizado nas águas por isso, você vai à igreja, você é dizimista, você é ofertante, você tem o Espírito Santo, você vem nos congressos da sua igreja, porque você sempre almejou ver o rosto de Jesus. E está chegando o dia de encontrarmos com o Senhor. Por isso,
que esse momento é muito importante. Não pega esse momento de pandemia e pense que é um momento como outro qualquer, natural. Não é, meus irmãos. Todos os estudiosos da Bíblia sabem que esse momento está treinando a igreja para algo poderoso. O Senhor quer um avivamento, um despertamento dentro de nós. Você percebe que já começou. Tem algo que já começou nas casas. Não é algo que alguém famoso, alguém fez. É algo iniciado pelo Espírito Santo. Mantenha o seu coração em chamas. E agora vai a minha palavra para os que me assistem, que ainda não se decidiu por Cristo. Ou estão afastados, ou ainda não pediram o batismo, ou ainda não entregaram sua vida a Jesus. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Não há esperança sem Jesus. Porque não há nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não cai no conto do vigário, de que todas as religiões são importantes. É mentira. Jesus é o único caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Se você não entregar sua alma a Jesus hoje, preste muita atenção em coisa interessante. Olha que coisa. Se Jesus não arrebatasse a igreja daqui a alguns dias, tem um outro tipo de arrebatamento, a morte. Você precisa entregar a sua vida e a sua alma a Jesus urgentemente. E como você pode fazer isso? Pedindo Jesus para entrar no seu coração, morar na sua vida. Senhor Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, eu te aceito como meu Salvador. Então agora eu quero fazer uma pergunta a você. Quem aqui, que está me assistindo nesse culto, agora à noite, quer entregar a sua alma e sua vida a Jesus? Você que quer entregar a sua alma e sua vida a Jesus, você vai ficar em pé. Fique em pé no seu lugar. Você que quer entregar a sua vida a Jesus. Você também que quer retornar para Jesus, aonde você está, fique em pé no seu lugar. Já fez isso? Agora você vai colocar a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Fez isso? Agora confesse comigo. Repita essa oração. Todos vocês que estão em pé. Senhor Jesus, entra no meu coração. Faça morada na minha vida. Perdoe os meus pecados. Faça com que meu passado seja jogado no mar do esquecimento. Eu reconheço que sou pecador. Preciso do Senhor. Te peço perdão e agradeço pela tua morte na cruz por meus pecados. Me dá o Espírito Santo. Amém. Você que acabou de fazer essa oração comigo, aí no rodapé do seu vídeo, tem um número de WhatsApp e também tem um QR Code. QR Code é esse quadradinho que parece um código de barra. O que você faz para facilitar? Tem gente que não sabe, você pega o seu celular, na parte de fotografia, é isso mesmo? E mira em cima desse QR Code aí na sua tela de televisão. Vai te levar direto para um site. E ali você vai dizer que entregou a vida a Jesus. Ou, se você preferir, você manda uma mensagem nesse número de WhatsApp que está no rodapé do seu vídeo. Manda agora. E olha o que você vai dizer. Sou fulano de tal, entreguei minha vida a Jesus e preciso de oração. Só isso. Alguém vai te atender, vai pegar o seu nome e entrar em contato com você. É só isso. Manda uma mensagem para esse número do WhatsApp ou vai nesse QR Code. Se você acha que é mais fácil mandar no WhatsApp, manda no WhatsApp. Se você acha que é mais fácil ir pelo QR Code, vai no QR Code. Mas é importantíssimo que você mande essa mensagem agora. Diga, ou acabei de me reconciliar com Jesus, ou acabei de entregar minha vida a Jesus e preciso de oração. Que Deus te abençoe, meu amigo. Amanhã à noite aguardo você no final dessa pregação, que vai falar muito a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.